Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Vocês vejam que eu já estou adiantando o relógio. Sempre à frente do seu tempo, né, Vera? Boa tarde. E boa tarde, ouvintes. A Cássia é de uma elegância fora do comum, né? Vera, e aí, a formação do governo, né? O Lula... Você sabe que me deu a impressão, assim, de que o Lula, ele indicou o Mercadante, assim, meio de birra com o mercado, né? Porque ele anunciou assim, de uma maneira que não tava marcado, não era o dia de anunciar. E aí ele falou, quer saber, tá correndo boato de que o Mercadante vai ser, quer saber, vai ser presidente do BNDES. Parece que foi assim, uma coisa de, o mercado não quer, então vai ser. Vocês vão ter que me engolir, né, na versão política, a frase do Zagallo. Também fiquei com essa impressão. E eu escrevi sobre isso também na coluna de hoje, Sardenberg, falando da falta de tato dele nesse anúncio e como é errado partir do princípio de que você deve impor na marra as suas indicações num momento muito delicado pelo qual passa o país, que é muito diferente das outras 2 vezes em que ele foi eleito, né? Quando ele foi eleito e reeleito para um mandato logo em seguida. A começar por esse radicalismo político que está nas ruas, se manifestando inclusive na forma de terrorismo doméstico. Quanto mais amplo for o governo, quanto mais negociadas forem as decisões e os anúncios, a gente tende a caminhar para uma situação de calmaria, de você desarmar os espíritos, desarmar os extremistas e tentar voltar para uma normalidade necessária. Aí quando se faz um anúncio nessa base do vão ter que me engolir, e não bastasse isso, você faz uma mudança a toque de caixa numa lei para acomodar esse aliado que já é difícil de ser engolido pelo mercado, aí você começa mal, a meu ver. Você começa a gastar ativos antes da hora, numa situação em que ele foi eleito com uma margem muito pequena, tem gente nas ruas queimando carros e ônibus, ele não tem ainda uma maioria clara no Congresso, então acho que está queimando ativos cedo demais. E Vera, pensando, né, também nesses anúncios que têm sido realizados no governo, mas agora já falando da declaração de um nome que já foi anunciado, confirmado como futuro ministro da Fazenda, nós tivemos a entrevista coletiva que foi concedida pelo Fernando Haddad, em que ele disse algumas coisas importantes, né? Então, eu achei que o Haddad foi mais consciencioso das dificuldades desse momento. Ele certamente não nutre pelo mercado financeiro simpatia especial, mas ele não adotou um tom desdenhoso, irônico, debochado na entrevista que ele deu ontem. Ele sabe que o fato dele ser um economista de matiz nacional desenvolvimentista, de ter convidado para ser seu número 2 o Galípolo, que é alguém próximo a ele, essa nomeação do Mercadante, tudo isso indica para uma equipe meio com a mesma formatação, com o mesmo pensamento econômico. Então, na entrevista, ele procurou mitigar esse efeito. Ele falou em parcerias público-privadas, ele falou na necessidade de compor diferentes linhas de pensamento econômico dentro da equipe, ele elogiou as reuniões que teve na transição com a equipe do Guedes e com a equipe do Roberto Campos Neto. Ele deu uma boa indicação de que, se depender dele, o PT não vai fazer uma batalha para rever a autonomia do Banco Central, porque ele falou o seguinte: tanto eu quanto ele, se referindo ao presidente do Banco Central, vamos ter de trabalhar dentro de uma realidade que é inédita, que é a de um presidente do Banco Central que não foi escolhido pelo presidente que chega. Então, ele deu de barato que isso vai vigorar, que a autonomia do Banco Central vai ser respeitada. Então, eu achei a entrevista do Haddad mais inteligente e mais conscienciosa no momento pelo qual passa o país. Essa mudança a toque de caixa
da lei das estatais para poder permitir a entrada do Aloysio Mercadante no BNDES, foi um desastre. Olha o que está acontecendo, né, no tal do mercado hoje. E não adianta só ironizar, porque isso é valor que as empresas brasileiras estão perdendo. A Petrobras está perdendo, o Banco do Brasil está perdendo valor, os juros futuros estão subindo, no momento que a gente já tem juros muito altos. Então, tudo isso tem consequências para as contas das empresas, para toda as pessoas a ideia que... de atração... Oi, diga. E para as pessoas que têm a sua poupança, por exemplo, em ações da Petrobras, né? Exatamente. Elas estão perdendo o valor das suas ações muitas vezes por ações precipitadas de um governo que ainda não assumiu. Então, eu achei todos esses passos mal dados, mal planejados, e a gente criticou quando o Bolsonaro fez indicações na Petrobras de cunho político e eleitoral, e não tem cabimento você mudar uma lei de governança que é positiva e que foi criada justamente para corrigir distorções que aconteceram nos governos petistas dentro das estatais, por conveniência de voltar a acomodar aliados políticos. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, até amanhã, gente. Até amanhã. Bom programa.